Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, como que eu prescrevo um treino de força? Eu chego no momento da minha periodização, pensando no treino de força, sem pensar nos aspectos neuronais. Como? Não tem como. Por isso que eu falo que treino não é só reproduzir exercícios. Se você pensa da forma correta, e você analisa da forma correta, não tem erro em resultados. Só que você precisa pensar que o indivíduo ele é único e enxergar isso. Então aqui, ó, é um esqueminha bem rápido que eu coloquei aqui, né? Eu gosto bastante desse esqueminha, que é uma visão geral mesmo dos caminhos neuronais. Então aqui a gente tem o quê? Intenção de levantar. Então no salão de musculação ou no treino funcional ou no box de CrossFit, em que você vai trabalhar especificamente voltado para força, tá? A intenção de levantar, ou até mesmo a intenção de levantar um objeto, né, que desenvolva todos esses disparos. Córtex motor, medula espinhal, olha só, no músculo esquelético, a gente tem receptores sensoriais. Isso aqui é resultado de eletromiografia, tá? A gente tem receptores sensoriais. E esses receptores, como o próprio nome já diz, eles são sensoriais, eles são sensitivos, são neurônios que vão enviar esse feedback. Para quem? Para a medula espinhal, tá? Mas quem é o manda-chuva da história toda aqui é o córtex motor. E aí, a ativação da unidade motora específica para aquele movimento. Então, se você exige uma atenção maior, você está exigindo um recrutamento de mais unidades motoras. E isso está relacionado com número de séries, número de repetições, intervalo entre as repetições, a sobrecarga, a velocidade com que executa o movimento. Isso é que vai decidir aqui qual a ativação da unidade motora específica. E aí a gente tem, ó, produção aguda de força pelo músculo e aí treinamento, hipertrofia seletiva. Aí aqui já são as adaptações, são as respostas. Então aqui a gente tem, ó, hipertrofia seletiva, alterações na fibra, aumento na força muscular e na potência baseados no programa de treinamento de força usado. Então, você tem esse número de vários métodos de treino, várias informações sobre métodos de treino, né? Muitos gostam de comprar cursos aí, não estou condenando os cursos, tá? De capacitação para treinamento de força, capacitação para musculação, capacitação para hipertrofia muscular, emagrecimento. E aí? Aí quando você para analisar, muitos profissionais estão procurando o quê? Eles querem um e-book de exercícios, certo? E aí, eles querem simplesmente esse exercício é bom para glúteo. Esse exercício é bom para quadríceps. Esse exercício é bom para peitoral. Ótimo. São exercícios que foram testados, né, que têm uma tensão maior. Existem vários estudos mostrando isso. Mas esse exercício, sendo executado dessa forma para o seu aluno, ele vai gerar essa adaptação que você quer? Como que você vai saber disso? Sabendo a fisiologia na prática. Aí sim, esses cursos valem a pena. Porque se você simplesmente faz o curso e reproduz o exercício, porque esse exercício aqui foi falado que ele é bom para glúteo. Então, vou colocar ele porque meu aluno quer glúteo. Seu aluno não sabe nem agachar. Ele não consegue fazer ativação de glúteo quando você pede. Como que ele vai ter resultado? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Então, é isso
que você precisa pensar, tá? Dessa forma, na verdade, tá bom? Então, unidades motoras. Por que é tão importante entender unidades motoras? Para se falar em força e hipertrofia. Regulação da força de contração, que ocorre através de quê? Aumento da frequência dos potenciais de ação para as fibras musculares. O que é potencial de ação? Neurônio, motor, certo? Ele vai disparar um potencial de ação. O que é o potencial de ação? Abertura de canais iônicos, que vai fazer com que isso chegue lá no finalzinho do neurônio e ele libere o neurotransmissor para se ligar no receptor na fibra muscular e gerar contração muscular. Quanto mais potenciais de ação tiver, mais rápida vai ser essa contração. Então, eu estou ativando fibra de contração rápida. E aí, eu ativo o metabolismo anaeróbio. Aí eu vou te chamar a atenção para uma questão aqui. Aumento do número de unidades motoras recrutadas. Aumento do tamanho dessas unidades motoras. Recrutamento de unidades motoras com tipos de fibras diferentes. Olha que interessante essa informação aqui. Sabe o que isso quer dizer? Recrutamento de unidades motoras com tipos de fibras diferentes. Isso aqui quer dizer que quando, por exemplo, eu uso um método de treino, como uma pirâmide, por exemplo, crescente, decrescente, truncada, quando eu utilizo esse tipo de método de treino, que eu aumento ali número de repetições, diminuo carga e vice-versa, eu consigo recrutar diferentes tipos de fibra muscular e causar adaptações fisiológicas diferentes. Mas como que eu sei disso? Simplesmente porque existe um método de treino de pirâmide? Não, porque eu vejo a fisiologia acontecendo ali. E é isso que você tem que enxergar. Porque os métodos de treino são estratégias que você vai usar com o seu aluno aí para atingir os objetivos. Mas se você não enxerga em cada método o que está acontecendo com a fisiologia humana do seu aluno ali, e durante o exercício para provocar as adaptações necessárias, você não vai ter o resultado esperado. Aumento da velocidade do ciclo de ativação e inibição das unidades motoras. Então, a fadiga, ela representa a incapacidade da musculatura de gerar tensão a partir de estímulos repetidos do sistema nervoso. Já me perguntaram a questão, e muita gente ainda tem esse mito, né? Que o vilão da história para a fadiga é o acúmulo de ácido lático. Na verdade, o lactato, coitado, ele não é o vilão da história. O lactato vira energia novamente. O lactato vira glicose novamente. Metabolizado no fígado ali, o ciclo de Cori. O que acontece é uma soma de metabólitos que são produzidos durante o exercício que reduzem o pH. E isso interfere aí nessa resposta, tá? Então, quando a gente fala em fadiga, a fadiga ela pode estar relacionada tanto a questões neurais, como disparos aí de neurotransmissor, como a questão local, que é esse aumento de metabólitos produzido pelo metabolismo, que vão provocar uma redução no pH sanguíneo, tá? Então, a fadiga no exercício geralmente vai estar associada a quê? Alteração na secreção de neurotransmissores e neuromoduladores, como eu disse, específico aí na parte dos neurônios, do sistema nervoso, alterações na secreção de citocinas pelo sistema imune, redução do glicogênio muscular. Cheguei na parte que eu falei que eu queria. Quando eu falo aqui em glicogênio muscular, eu volto lá em metabolismo. A gente está falando aqui de força, certo? Força. Então, qual é o metabolismo?
Qual que é a característica das fibras de contração rápida? Anaeróbia, lática e alática. Então, qual que é o meu substrato na lática principal? Glicogênio muscular. Então, os estoques de glicogênio muscular são super importantes para quem faz trabalho de força e hipertrofia. E aí, vamos levar isso para a prática agora, para você enxergar isso. E aí, você está montando um treino, está na fase da periodização do seu aluno, em que você vai fazer trabalho de hipertrofia e de força. Só que ele foi, né, no nutricionista, e o nutricionista, e ele quer perder gordura. Ele chegou para o nutricionista e falou assim: eu quero ganhar massa muscular, mas eu quero perder gordura. O nutricionista vai e passa uma dieta para ele com redução na ingestão de carboidratos. E você não conversa com o nutricionista. E aí, o seu aluno chega num ponto que ele não está tendo resultado nem com o nutricionista e nem com seus treinos. Ele fala: poxa vida, estou me matando de treinar, estou alimentando da forma que foi orientada e eu não estou tendo o resultado que eu quero. Onde está o erro? Aí eu te pergunto, onde está o erro? Vou até minimizar a tela aqui. Eu pergunto para você que está aqui comigo. Onde está o erro? Na dieta ou no treino? Me diz aí. Olha só, raciocina comigo. Eu montei o treino para ele, eu estou na fase da periodização, em que ele está fazendo trabalho de força, em que eu preciso recrutar mais unidades motoras, fibra de contração rápida, eu preciso de glicogênio muscular. Certo? Só que, a partir do momento que o personal ele não entende isso, que ele precisa de carboidrato, porque eu estou sendo aqui muito sincera, eu já ouvi de muitos profissionais acharem que hipertrofia está relacionada apenas a uma ingestão maior de proteínas. E eu sinto lhes informar que não. Inclusive, tem que estar associada na hora da ingestão da proteína ter carboidrato. Então, não é qualquer tipo de, por exemplo, de suplemento. A dieta ela tem que ser ajustada ao treino. Mas sabe onde que está a principal falha? Na maioria das vezes, o personal ele não sabe interpretar isso para explicar para o aluno e dialogar com o nutricionista. Porque o nutricionista ele precisa entender a intensidade do treino que você está trabalhando para ele ajustar a dieta ao treinamento. Porque senão nenhum dos dois vão ter resultados. E pode ainda provocar alguma lesão. Tá? Então, vou te dar para você conseguir continuar pensando nisso aqui junto comigo. Se você imagina o seguinte, o seu aluno, ele tem como objetivo reduzir aí percentual de gordura, eu vou dar os exemplos mais comuns que existem, né? E quer ganho de massa muscular, que é hipertrofia muscular, certo? Desde o início aqui, eu falei de tipo de fibra, metabolismo de fibra, unidades motoras, tudo isso. E tudo isso você pensa tanto em hipertrofia, força, e você consegue pensar em emagrecimento também. Então, já está claro que você precisa trabalhar, priorizar fibra de contração rápida. Mas o seu aluno, ele quer melhorar ali a questão da gordura corporal. Ele quer diminuir a gordura corporal. Mas você precisa trabalhar com ele também o foco na hipertrofia. E aí, você vai montar para ele um treino em que você vai pensar aí no recrutamento de fibra de contração rápida. E aí, a gente tem várias estratégias que a gente pode usar. Por exemplo, você pode trabalhar, fazer o treinamento concorrente com ele. Agora, você precisa ter muito cuidado. O que é o treinamento concorrente? Tem vários estudos aí na literatura, inclusive estudos recentes,
que saíram aí fim do ano, muito bons, revisões sistemáticas, que são os melhores para a gente embasar aí, mostrando exatamente, falando sobre os benefícios do treinamento concorrente. Muita gente ainda tem o mito de acreditar que aeróbico atrapalha ganhos hipertróficos. E isso não é verdade. O que atrapalha é você não calcular de forma correta volume e intensidade. Então, se você quer trabalhar aí as fibras oxidativas, a intensidade é diferente de quando eu recruto fibras de contração rápida. Então, se eu vou trabalhar um treino concorrente e eu faço um treino com meu aluno aí, ele treina, vamos supor, 4 vezes na semana, ele tem treino AB, em que eu dividi o treino dele em membro superior e inferior. Estou te dando um exemplo. Isso é uma estratégia, tá? Não é receita de bolo, tá bom? Então, eu trabalho A, B, e aí eu vou priorizar, naquele momento ali da minha periodização, eu estou fazendo trabalho de força com ele. Então, eu quero recrutar mais fibras de contração rápida, unidades motoras, metabolismo anaeróbio, glicogênio muscular. Então, a dieta dele vai estar aliada como vocês colocaram aqui para mim, e tá certinho. E aí, o nutricionista vai alinhar e eu vou saber dialogar isso com ele, porque eu entendo exatamente esses mecanismos que estão acontecendo para gerar resultado. E aí, só que, lembra que ele quer a redução do percentual de gordura? Né? Redução da gordura corporal. Eu vou incluir nos treinos dele aeróbio e eu posso incluir também um treinamento intervalado de alta intensidade, junto ali com o treino de força. Só que eu preciso ter o cuidado de não sobrecarregar. E ao invés de anabolizar, eu vou catabolizar. Então, por exemplo, se o indivíduo treinou hoje com o objetivo de recrutamento ali de fibras de contração rápida para desenvolver mais força, hipertrofia, membros superiores. Nesse dia, eu posso fazer com ele um treino aeróbio em que vai priorizar fibras de contração lenta, né? A gente sabe que é geral, mas eu vou forçar mais membro inferior dele, por exemplo. Agora, se eu faço um HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade, em uma parte do treino em que eu vou forçar muito a intensidade ali de membros inferiores e treino força com ele membros inferiores, eu tenho que ter o cuidado com o intervalo de descanso para tempo de recuperação dos fosfagênios intramusculares de alta energia e do próprio glicogênio muscular, que aí vai estar aliado à alimentação desse indivíduo. Então, são essas estratégias que eu preciso pensar quais que vão ser mais adequadas para gerar aquele resultado para o meu aluno.